Bokto sempre pareceu grande demais para o mundo, grande demais para ficar em silêncio, grande demais para esconder o que sente, e grande demais para caber dentro da própria pele. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas amam ele sem perceber que no fundo também são como ele. Porque existe um tipo de pessoa que aprendeu desde criança que precisava iluminar os ambientes para não ser esquecida. Pessoas que cresceram acreditando que precisavam ser engraçadas, intensas, animadas, porque o silêncio dava medo. Porque quando ninguém ria, quando ninguém respondia, quando o quarto ficava quieto demais, os pensamentos começavam a fazer barulho. E talvez você entenda exatamente do que eu estou falando. Talvez você também tenha sido aquela criança que falava demais porque tinha medo de não ser ouvida. Talvez você tenha aprendido cedo que quando fazia os outros sorrirem, parecia existir um lugar para você no mundo. Então você começou a transformar a sua energia em sobrevivência, transformou a sua intensidade em personalidade, transformou sua dor em piada. E é por isso que Bokto dói tanto. Porque ele não é apenas um personagem barulhento. Ele é o retrato de pessoas que sentem tudo em uma intensidade quase cruel. Pessoas que vivem cada emoção como se o coração estivesse sempre perto de explodir. Pessoas que amam demais, se empolgam demais, se decepcionam demais e cansam o mundo sem perceber. O mais triste sobre pessoas intensas é que muitas vezes elas começam a se sentir demais para os outros. Demais para conversar, demais para amar, demais para entender, demais para permanecer. Então elas começam a pedir desculpas pela própria existência sem mesmo perceber. E Bokto carrega isso em cada momento em que desaba. Porque muita gente olha para ele e vê apenas um garoto energético. Mas quem presta atenção e percebe algo muito mais humano. Bokto depende desesperadamente da conexão com os outros. O brilho dele não nasce sozinho. Ele precisa sentir que está sendo visto, ouvido, acolhido. E quando isso falha, ele quebra. Mas não quebra de maneira silenciosa. Ele quebra na frente de todo mundo. E talvez essa seja uma das coisas mais dolorosas sobre ele. Porque a maioria das pessoas aprendeu a esconder tristeza. O Bokto não consegue. Ele sente demais para conseguir esconder. Seu coração transborda pelos olhos, pelas palavras, pelos gestos. E o mundo costuma ser cruel com pessoas assim. O mundo admira a intensidade até o momento em que ela deixa de ser divertida. Depois disso, ela vira drama. E talvez você também saiba como é isso. Talvez você saiba como é perceber que está começando a falar menos para não incomodar. Como é diminuir sua própria personalidade para caber em lugares que nunca fizeram espaço para você. Como é sentir que, se mostrar demais quem você realmente é, as pessoas eventualmente vão embora. Porque existe um medo silencioso dentro de pessoas como Bokto. O medo de ser amado apenas enquanto consegue entreter. E isso começa na infância. Começa quando uma criança percebe que recebe mais atenção quando faz os outros rirem. Quando percebe que ser legal, engraçada ou animada faz as pessoas permanecerem por perto. Então ela cria uma versão luminosa de si mesma. Uma versão forte. Uma versão inesgotável. Mas ninguém é inesgotável. Nem mesmo o sol. E é por isso que os momentos em que Bokto cai emocionalmente são tão importantes. Porque eles mostram o que existe por trás da luz. Mostram o cansaço escondido dentro de pessoas que passam a vida tentando manter o ambiente vivo.
pessoas que carregam grupos inteiros nas costas enquanto ninguém pergunta se elas também precisam de colo. Existe algo profundamente solitário em ser a pessoa que sempre anima todo mundo, porque aos poucos as pessoas começam a achar que você nunca fica triste, você sempre vai estar bem, que sua energia é infinita e ninguém percebe quando você começa a afundar. Talvez seja por isso que a Akashi seja tão importante. Porque Akashi não olha apenas para o brilho de Bokuto, ele olha para o peso. Enquanto o mundo via um garoto exagerado, Akashi enxergava alguém tentando desesperadamente continuar brilhando, mesmo nos próprios dias escuros. E isso é uma das formas mais puras de amor que existem. Ser visto além da sua superfície. Porque ser entendido é uma coisa rara. Muita gente é ouvida, pouca gente é compreendida. E talvez uma das maiores dores humanas seja justamente essa sensação de que ninguém realmente consegue enxergar o que acontece dentro da gente. Você conversa, ri, posta fotos, responde mensagens, mas existe uma parte sua que continua sozinha, uma parte que ninguém alcança. Bokuto parece viver exatamente assim. Como uma estrela cercada de pessoas, mas ainda tentando descobrir se alguém realmente permaneceria caso as luzes apagassem. E talvez isso conecte tantas pessoas a ele. Porque muita gente cresceu achando que precisava ser incrível para merecer amor. Precisava ser talento, precisava ser utilidade, precisava ser interessante, precisava ser forte. Então começamos a performar felicidade, performar confiança, energia, e com o tempo esquecemos de como pedir ajuda sem parecer um peso. O Bokuto representa pessoas que nunca aprenderam a esconder o coração. E isso é bonito, mas também é doloroso, porque o mundo recompensa máscaras. Pessoas transparentes costumam se machucar mais, elas sentem mais, se entregam mais, criam expectativas demais. E quando quebram por inteiro. Talvez por isso Bokuto tenha tanto medo de falhar. Porque para pessoas emocionais, fracasso nunca parece apenas fracasso. Parece rejeição, parece abandono, parece a confirmação daquele medo antigo de infância. Talvez eu não seja suficiente. E todo ser humano conhece esse medo. Mesmo aqueles que fingem não conhecer. No fundo, quase todo mundo ainda é aquela criança tentando provar que merece permanecer no coração de alguém, tentando ser boa o bastante para não ser deixada para trás, tentando vencer algo invisível dentro de si. Haikyuu entende isso de uma forma assustadoramente humana. O anime nunca tratou o vôlei apenas como esporte. O vôlei sempre foi uma metáfora para conexão, para confiança, para o medo, para amadurecimento. E Bokuto talvez seja um dos personagens que melhor representa o lado emocional disso tudo. Porque ele mostra que até as pessoas mais brilhantes possuem noites silenciosas dentro delas. E talvez as pessoas mais solitárias sejam justamente aquelas que passam a vida iluminando os outros. Aquelas que entram nos ambientes sorrindo mesmo quando passaram a madrugada chorando. Aquelas que ajudam todo mundo enquanto ninguém percebe que elas também estão cansadas. Aquelas que continuam dando amor mesmo depois de colecionarem despedidas. Pessoas como Bokuto vivem no extremo entre o brilho e o colapso. E honestamente, talvez seja por isso que elas sejam tão inesquecíveis. Porque existe algo profundamente humano em alguém que continua tentando amar o mundo mesmo depois de sentir tanto peso dentro do próprio peito. Existe coragem em continuar sendo gentil depois de se sentir sozinho. Existe força em continuar sorrindo quando ninguém percebe a sua dor. Bokuto nunca foi apenas sobre energia. Ele sempre foi vulnerabilidade. Sobre o medo de não ser suficiente. Sobre a necessidade de ser visto. Sobre a dor de sentir demais.
sobre a solidão escondida dentro de pessoas barulhentas. E talvez, enquanto você assistia Haikyuu, você não tenha percebido que não estava vendo apenas um personagem. Talvez estivesse vendo partes suas espalhadas pela quadra. A criança intensa que você já foi, o adolescente que tentou esconder sentimentos para não ser fraco, a pessoa que ainda hoje faz os outros rirem enquanto luta silenciosamente contra os próprios pensamentos. Talvez por isso o Bokuto seja tão especial para você, porque ele nos lembra de algo que o mundo tenta apagar o tempo inteiro. Sentir profundamente não é fraqueza, e nunca foi. E talvez, no fim de tudo, Bokuto só quisesse a mesma coisa que todos nós queremos desde crianças. Alguém que permanecesse, alguém que entendesse que até os sóis se cansam de brilhar sozinhos. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com algum amigo que você acha que gostaria de um vídeo assim de Haikyuu. Se inscreve no canal, se você não quer perder mais nenhum. Tem uma playlist de vídeos de Haikyuu aí no canal. E eu tenho um livro de poesias, se você se interessar, o link tá aí na bio e na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima.